Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos abundantemente. E uma vez mais estamos aqui com o nosso programa Obreiros em Foco e vivendo uma expectativa, obreiros, discípulos e a todos os servos e a todas as pessoas, vivendo uma grande expectativa, porque aquele dia se acerca. Ele dia sábado, o último dia do ano, estaremos em uma vigília, podemos dizer uma vigília de 22 horas hasta 0 hora e 15 minutos. Será a vigília del câmbio del ano viejo para o ano novo. Vamos receber o ano novo 2023 em la casa de nosso Senhor, e na presença dele Senhor Jesus, para que 2023 seja um ano de vitória, seja um ano onde as promessas de Deus sejam materializadas em sua vida e em toda sua família. Vaja lutando, vaja se organizando para que você esteja com nós outros aqui no templo ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio, porque Deus está preparando coisas grandes e maravilhosas para seus filhos. E prepare, por favor, uma sídia. Todos os dias, nele programa, hemos pedido, prepare uma sídia. Hoje é o último martes, não? O último martes del ano. Prepare uma sídia, esta sídia representará o trono de la justiça. Nesta sídia, colocam na Bíblia, que não representará, mas será ele próprio Deus, sentado nesta sídia. Prepare um vaso com água, porque ao final do programa, Equador estará de rodilhas. Vamos estar de rodilhas fazendo algo que o inferno não quer que uno haga, pedindo justiça para Deus. Você sabia que a injustiça é um espírito? Vamos pedir a Deus, haga-nos justiça. Justiça para aqueles pleitos, para que esta vida amarga, para que essas enfermidades, para que esse tormento de tua vida acabe. Vamos estar com os obreiros orando e com todos os discípulos. Eu deixo nosso WhatsApp à disposição de todos aqueles que participam do programa e que lhe gusta participar deste momento de la oração. Apúntelo, por favor. 099 895 9144. Vou repetir. 099 895 9144. Para você que nos acompanha pela TV Universal, pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena 1030 AM, você que acompanha-nos por FM Sonorama 103.7 e você que nos acompanha agora de vários lugares através da internet, Facebook, Obreiros Equador, ou YouTube, Obreiros Equador Universal. Comparta ele programa em sua rede social, chame para seus conhecidos, pida-lhe que prepare a sídia, que ponga a Bíblia em la sídia, que prepare ele vaso com água, fotografia, prenda de roupa, porque nele momento de la oração, la justiça descenderá e la justiça aplastará la injustiça. Vamos começar o programa escutando uma pergunta e vamos responder esta pergunta à la luz da palavra de Deus. Vamos a esta pergunta. Hola a todos del programa Obreros en Foco. Mi nombre es Paul y soy CPO del Templo de la Fe. Y me gustaría hacerles una pregunta.
¿por qué hay personas que comienzan bien y después se apartan de la palabra de Dios? De antemano le agradezco por la respuesta. Excelente pergunta. Que Deus lhe bendiga abundantemente, é verdade. Há muita gente que começou a obra de Deus, que começou sua relação com Deus muito boa, mas depois perdeu esta comunhão, se perdeu por el mundo, foi sequestrado. Uma, ou a pessoa nunca nasceu de Deus, e quando uno não nasce de Deus, não é nascido do Espírito Santo, uno serve por um tempo. Ou, de repente, a pessoa já se converteu, já nasceu de Deus e relaxou em suas obrigações espirituais. Porque se eu relaxar, se você relaxar em sua comunhão com Deus, você vai cair. Você vai ser sequestrado, você vai cair em uma trampa, em um laço. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, Pablo estava dando esta orientação, falando desta maneira: tão nécios sois. Ele chamou os Gálatas de nécios, irresponsáveis, de pessoas que estavam distraídas em la vida espiritual. Havendo começado por el Espírito, agora vais a acabar por la carne. Eles, naquela ocasião, começaram nele Espírito, vigilando, fazendo as coisas que agradavam a Deus, mas depois relaxaram em sua vigilância, em seu temor, e começaram a entrar em la carne, acabando-se, terminando em la carne. Por isso que devemos vigilar, porque todos os dias a natureza carnal intenta volver a predominar. E o que deve predominar em um hijo de Deus é a natureza de Cristo. A natureza que começou já nele Calvário. E falando dele Calvário, vamos a uma história de uma pessoa que em espírito, em fé, já foi para o altar e a promessa de Deus se materializou em la vida desta pessoa, porque já foi para o altar em espírito. E já regresso para o momento de la meditação e gostaria de acordar a todos que orarão com nós outros. E você que está acompanhando ele programa pela rádio, você deve na hora de la oração ir para Facebook Obreiros Equador ou de YouTube Obreiros Equador Universal, porque você vai participar da oração através do Facebook ou de YouTube, ou de repente pela TV Universal ou pela rede Aleluia. Vamos a essa história e já regresso. Me sacaron la documentación, mi pasaporte, me tragué 1 kilo de cocaína y fui a Europa. Me convertí en mula del tráfico. Mi nombre es Ronaldo Rodríguez da Silva, tengo 45 años. A los 16 años yo fumé mi primer cigarrillo de marihuana y conocí la delincuencia, y también ya había conocido a mi esposa, que viajó conmigo. Pero en la delincuencia, en la vida incorrecta, me gustaban mucho las fiestas. Salía el viernes y llegaba el lunes, el domingo, y había droga. Íbamos a los barrios carenciados a buscar cocaína, agarraba 20, 30 dosis. Y fue cuando estaba muy involucrado, cuando conocí a un joven que mandaba droga a Europa. Yo no sabía, pero lo veía con mucho dinero a veces.
y me llamó la atención. Y entonces fue cuando me hizo una prueba y yo pasé la prueba. Me sacaron la documentación, mi pasaporte y fui a Europa. Me convertí en mula del tráfico, sin saber el riesgo que corría. Una vez llegué a tragar 100 cápsulas de cocaína. Yo vi a muchas personas, supe de personas que ni siquiera bajaron del avión, se sintieron mal dentro del avión, que una de esas cápsulas explotó. Ya sucedió que una cápsula de esas se me salió y vi la cocaína. Yo realmente estaba loco, no tenía miedo de nada. Yo siempre fui frío. Entonces pasaba por al lado de la policía y ellos no se daban cuenta. Yo conversaba con la policía, yo fui varias veces a Europa. Entonces llegó un día de los 8 viajes o 10 viajes o más que caí allí en Madrid. Me detuvieron por tráfico internacional, como mula del tráfico. Se hizo el juicio y fui condenado a 5 años y un día, que ese día vale por un año, son 6 años. Me di cuenta de que estaba preso lejos de casa, lejos de mi familia, y ni siquiera sabía hablar su idioma. Allí fue uno de mis fondos de pozo. Después de 4 años y 8 meses fui expulsado a Brasil. Fui deportado, 10 años sin poder regresar a Europa. Pero aún así, llegando a Brasil, el mismo infierno de antes regresó a mi interior. Y fue cuando me involucré también con la piratería. Yo trabajaba con los CDs piratas. Le compraba a un muchacho que los hacía y yo tenía empleados. Fue cuando decidí trabajar cerca de las iglesias. Un cierto día me llamó la atención que el templo de Salomón iba a ser inaugurado. Entonces mandé a mis empleados a que den un vistazo. Fue cuando tuve la idea y dije, voy a colocar mi negocio aquí cerca de la iglesia. Cuando la multitud salía, entonces mandaba que aumentaran el sonido para llamar la atención. Y fue cuando comencé a entrar en el templo de Salomón para fijarme las canciones que sonaban en el santuario y ponerlas afuera en los parlantes que tenía alrededor del templo. Entré a la iglesia con malos ojos. ¿Por qué? Porque había una multitud de personas. ¿Y por qué esa multitud de personas me llamaba la atención? La ganancia que ellas podían darme. Yo pensaba, si yo pongo esa canción que el obispo o el pastor están tocando allí, cuando esas personas salgan de aquí, van a correr y comprarán. Y sucedió eso muchas veces. Entonces quedé en eso. Entra y sale. Escuchaba la canción, corría, el muchacho la buscaba en internet, la grabábamos y le hacíamos la tapa del CD. Y así fue. Yo hice la hoguera santa para que Dios me bendiga, pero Dios jamás me iba a bendecir, porque yo hacía la hoguera santa, salía de allí y me iba a hacer las mismas cosas incorrectas. Llegué incluso a ir a la iglesia con un amante. Ya entré al santuario con un amante. Y no fue una ni 2 veces. La primera vez yo senté en una butaca y ella se sentó separada. Pero después la desfachatez eran tan grande que nos sentamos juntos. Pero en esos 3 años fue cuando escuché una palabra. Una palabra. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para el prójimo. Es como ese pasaje de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fue cuando vi a todo el mundo que se lava, a quien le hacía mal, a todo el mundo a quien pasé por encima, a todo el mundo que, incluso volviendo atrás, la droga que les llevaba, las familias que destruí. Entonces yo volví al ser humano, porque yo no lo veía. Entonces fue cuando miré a mi amante y le dije, no podemos seguir. Y cuando tomé esa actitud fue cuando estaba llegando otra hoguera santa. Entonces había escuchado del Espíritu Santo, había ido a muchas iglesias, pero nunca había escuchado del Espíritu Santo. Y fue cuando tomé una decisión. Después de 3 años perdidos, tomé la decisión de cambiar de vida, de recibir el Espíritu Santo y terminar con aquel infierno que había en mi vida, porque yo viví un infierno. Entonces también fui a ver a la gente con quienes trabajaba en la piratería y renuncié a todo, porque me di cuenta de que era tan grave lo que hacía que no quise una moneda de nada, me deshice de todo.
Yo dije, a partir de hoy voy a buscar al Espíritu Santo. Entonces fue cuando decidí hacer un sacrificio correcto, sin engañar a nadie. Yo subí a aquel altar y fue increíble. Le dije a Jesús, a Dios, así, Dios, no aguanto más, no aguanto más. Si tú no me cambias, no sé qué será de mí. Cuando bajé del altar, bajé con una certeza de que Dios iba a hacer algo en mi vida. Fui cambiando, estaba diferente. Y un cierto día estaba en una reunión aquí en el Templo de Salomón, en el 2018. En el momento de la oración, de la búsqueda del Espíritu Santo, fue un día tremendo, porque no tengo cómo explicarlo. Yo no escuché la voz de Dios, pero dentro de mí yo sentí la certeza. A partir de hoy yo estoy contigo. Muchacho, fuiste escogido. En medio de tantos que quedaron atrás, tú fuiste escogido. Es magnífico eso. Disculpas. Dios me escogió. Y hoy voy al instituto de menores, a predicarles a los muchachos. Ayudo a esas almas. Como fui ayudado un día, yo ayudo. Hoy tengo el placer de decirle Padre, Padre mío, porque antiguamente no sabía ni qué era un padre, solo mi padre de Bahía, pero hoy es Padre mío, Padre mío. Y después de que recibí el Espíritu Santo, Dios fue dándome ideas. Hoy, gracias a Dios, vivimos en un lugar bendecido. Hoy tenemos nuestra familia, hoy tenemos nuestro trabajo. Antes entraba a la iglesia y veía a las personas como ganancia. Hoy las miro como almas. Hoy Dios me dio la identidad de su hijo, porque antes no la tenía. Yo tenía la identidad del diablo, del mal, del maligno, pero hoy yo soy hijo de Dios. Quería incluso pedirles perdón a la iglesia y al obispo, porque ¿cuántas veces estaban haciendo una reunión antes incluso de que terminara la reunión y yo con el sonido alto afuera? Incluso un día estaba aquí y ya no era yo quien trabajaba ahí. Y estaban con el sonido alto y yo pensaba, caramba, ¿cómo molestamos a la casa de Dios? Solo así pude darme cuenta de cuánto mal hacía. Pero gracias a Dios que eso se terminó. Hoy celo por lo que es correcto. Hoy, gracias a Dios, no me gusta lo incorrecto. Tengo odio por lo incorrecto. Hoy adoro ayudar a las personas. Hoy, si pudiera, me quedaría todo el día en la iglesia. Pero tengo una vida afuera. Pero cuando puedo estoy aquí porque no me gustaba. Pero hoy, si pudiera, no saldría de aquí. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Davi sempre nos deixou um exemplo de espiritualidade e a visão que Davi tinha de Deus. Há muitas pessoas que sua visão em relação a Deus ha sido uma visão pequena, uma visão de melhoras, uma visão de paliativos. Mas Davi tinha uma visão de Deus, de um Deus grande, de um Deus que quando entra em la vida de uma persona obreiro, ele soluciona, ele resolve. Quando entra em la vida de uma persona, ele dá vida, ele quita a escuridão e começa a brilhar aquela vida. E veja o que está escrito no livro de Salmo, Salmo 14,
capítulo 14, versículo 2. Ele, Senhor, ha mirado. Mire que Davi tinha esta visão, que Deus mirava. Ele, Senhor, ha mirado desde os céus, sobre os hijos de los homens, para ver se há alguno que entenda, alguno que busque a Deus. Deus queda mirando, e que Deus queda buscando, se alguno levar a buscar. Por que buscar? Porque não é Deus que me busca. Não é Deus que busca a você, porque Deus não necessita de nós outros, pero nós outros necessitamos dele. Por isso que lo buscamos nel ayuno, estamos ayunando. Por isso que lhe buscamos em las orações, oiga, de madrugada. Lo buscamos quando meditamos em la santa palavra, em la palavra de ele. Lhe buscamos quando aqui dobramos nossas rodillas e pedimos, háganos justiça. Porque quando uno busca, uno mostra que depende de Deus. Não depende de sua força ou da força de seu braço, não depende de sua inteligência, mas depende dele poder, dele Deus Todo-Poderoso. Deus está sempre mirando e vendo quem lo busca, e todo aquele que lo busca, lo encontra. E todo aquele que lo busca, la puerta é aberta. E todo aquele que lo busca, la solução acontece. La solução é hecha, porque uno está buscando. Pense-lo em todo isso, porque este dia 31, todos os obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos, estaremos em uma vigília com todo o povo, estaremos buscando a Deus. Às 22 horas, esse sábado, o último dia do ano, às 22 horas, estaremos em uma vigília de 22 horas hasta 0h15. Você estará junto com nós outros e um câmbio será a vigília del câmbio del ano. Vamos cambiar de um ano velho para um ano novo e em la presença de Deus. Estaremos em la presença dele Deus Todo-Poderoso, donde a bendição entrará em sua vida e em toda a sua família. Haga um esforço, pida sabedoria a Deus, traga seu esposo, traga sua família. Vamos receber 2023 em la presença de Deus. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou quiçá em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Passe lá a voz, organize-se para que esta vigília seja uma grande bendição para você e para toda a família. Vamos para o momento da oração. Para você que acompanha-nos por Sonorama FM 103.7, você que nos acompanha pela Ecoantena 1030 AM, vá para Facebook Obreiros Equador ou de YouTube Obreiros Equador Universal para este momento da oração. E se você não enviou seu nome, nome de toda a família, aí está nosso WhatsApp, 099-895-9144. Prepare sua sídia, coloque nessa sídia a Bíblia, prepare seu vaso com água, porque Equador estará a hora de rodilha, pedindo a Deus justiça. E lá a justiça vai aplastar toda a injustiça. É o momento de oración. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión.
@obrerosecuador. Nuestro Deus e nuestro amado Padre, aqui estamos para a última oração do programa Dia Marte, o último Marte del año, para uma vez mais com tus servos, com tu pueblo, com toda esta gente de rodilha, para pedir algo que o inferno não quer que uno pida: justiça. Justiça que vem de la Santíssima Trinidade, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. La justiça que agora abre os caminhos que se encontram cerrados. La justiça que detém la maldição que está destruindo a família. La justiça que elimina, que deshace toda classe de plagas, de maldições que vino para que esta vida seja amarga. Ó Espírito Santo, escute a oração de tu pueblo. Equador se encontra de rodilha com as fotografias de los familiares, com a prenda de roupa ante el trono de la justiça. Ó Deus, juzga nossa causa com tu mano poderosa, la mano, mi Padre, que aplasta la injustiça e sana este enfermo, e libera esta persona depressiva, e libera esta persona del espírito del suicídio, libera esta persona del espírito de la muerte, de los vícios, e bendice esta nação, bendice Equador, bendice a todos os obreiros, obreiras, servos tuyos, bendice a todos que estão em la fé de la hogueira santa de los hijos de Deus, mi Padre, e consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, bebam de tu poder, em nome de Padre, em nome del Hijo e del Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Estou seguro que a justiça de Deus chegou hasta você. Gostaria de acordar a todos que este jueves, nós outros estaremos no último jueves de la terapia del amor. Jueves que será uma grande bendição, será ele jueves del cambio de amor. Você quer verdadeiro amor em sua vida sentimental, em sua família? Estaremos orando por a família, traga prenda de roupa, fotografia, estaremos em uma charla orientando a todas as parejas, a todos os solteiros, viúdos. Será a última terapia del año e estou seguro que o Espírito del Amor bendecirá. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca à sua casa. Estaremos em vários serviços, em vários horários. Às 7 da manhã, eu estarei com você, pastor Jorge, estarei com você 7 da manhã, no ayuno del amor, depois regresso às 3 da tarde, em la tarde del amor. Pastor Gustavo estará às 10 da manhã e volverá às 5 da tarde. Pastor Manuel estará às 12 del meio-dia e ele, senhor Obispo Gustavo, estará às 7 da noite, em la noite del amor, em uma charla bendecida com todas as parejas. Ele estará com sua esposa ministrando esta charla e nós outros pastores com nossas respectivas esposas também ajudando, aconselhando, orientando. Não perda este último jueves que será uma grande bendição. E sábado, o último dia del año, estaremos às 22 horas, 10 da noite, hasta 0 hora e 15 minutos, com a vigília
del cambio. Vamos receber o ano novo na presença de Deus. Traga a sua família, porque será uma grande bendição. Muita luz e hasta amanhã. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.